Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, me desculpe esses dias sem gravar. Eu estou tratando, infelizmente, né? Eu fiquei sem gravar, mas felizmente eu estou tratando uma pneumonia, que é fruto ainda daquele problema que eu tive no Covid. Então, por recomendação médica, eu precisei. Mas vamos juntos, viu? Não me abandonem, não. Na gota de hoje, eu gostaria muito que o seu coração estivesse pertinho do meu coração agora, da minha mente. Queria que você entendesse, assim como foi difícil no primeiro momento, eu interpretar e entender a vontade de Deus. Isaías capítulo 55, verso 8, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Hoje, realmente, eu quero falar, talvez com um número muito reduzido de pessoas. Quem sabe o meu coração hoje foi impulsionado por Deus para alcançar pessoas que lá no íntimo vive um desânimo terrível, uma desorganização mental, emocional, quem sabe até espiritual, uma insatisfação e uma tristeza tão profunda, porque parece que tudo dá certo para os outros e para você nada dá certo. Parece que todos os seus planos, seus pensamentos, no primeiro momento tudo está tranquilo, mas termina não fechando o ciclo, não dando certo. E o seu coração pode ser invadido por uma dor que não dá para mensurar. E hoje eu não venho dizer para você que você está errada, errado, de jeito nenhum. Já passei por isso e de vez em quando passo. Mas eu venho dizer para você como é bom confiar em Deus. Como é importante perceber que o Senhor quer o melhor para nós. Eu me lembro quando estava muito feliz no futebol. Eu estava numa alegria tão grande. Morava em São Paulo, jogava na Ponte Preta, em Campinas. E de repente, naquela época, né, as coisas eram não tão velozes. Recebi uma ligação da Bahia, do clube Vitória, de Salvador. E como eu queria muito voltar para a Bahia, estar perto, eu tinha jogado Taça São Paulo, Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos abertos. Eu tinha jogado a final do Campeonato dos Bicheiros no Morumbi. Tudo estava dando certo para mim, mas meu coração pedia muito para vir para a Bahia. Quando eu recebi esse convite, eu não contei conversas e vim. Olha, eu não tenho tempo para te contar tudo, mas foi uma das decisões mais dolorosas da minha vida. Eu chorava. Eu morava num lugar que tinha muito calor aqui na Bahia. Era uma concentração de jogadores que eu não tinha ventilador. E eu não sabia o que era lágrima e o que era suor. Elas se misturavam. Porque eu soluçava dizendo, puxa, por que eu deixei a Ponte Preta? Por que eu saí de São Paulo? Gente, eu não sabia. Deus estava me chamando para ser um pastor. Deus estava me chamando para fazer psicologia, psicanálise. Deus estava me chamando para ser pai, para ser esposo. E nesse conjunto, 21 anos eu estou completando agora de ministério pastoral. Eu sei que Deus tem suas formas de agir. Mas aquilo que parecia uma perda, uma dor, aquilo que me desesperou muito, na verdade, era Deus me conduzindo para onde de fato Ele queria. E eu volto a ler Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Interessante que Deus começa falando dos pensamentos dele. Ele diz: Eu tenho pensamentos. Os meus pensamentos não são o seu pensamento, Hermes. O seu pensamento, ouvinte. Interessante, ele começa falando dos pensamentos dele. Mas quando ele vai para caminhos, ele não começa falando dos caminhos dele. Ele diz agora: os vossos caminhos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus está trabalhando em mim muito para entender isso. E até o final da minha vida, eu vou melhorando. Mas hoje eu tenho plena consciência que eu não troco os meus caminhos pelos caminhos de qualquer outra coisa, senão os caminhos de Deus.
Eu estou disposto a abrir mão dos meus caminhos. E dói, é doloroso isso, em detrimento aos caminhos de Deus. Hoje eu quero os caminhos de Deus para a minha vida. Mas uma coisa também que tenho aprendido, antes mesmo da formulação, da execução, da prática, do sentir, de organizar os meus pensamentos, eu tenho pedido o tempo todo a Deus, Deus, mesmo com tantos pensamentos que parecem tão ordinários e perfeitos que eu tenho, eu quero os teus pensamentos. Qual é o teu pensamento para mim nessa área, nesse lugar? Está fazendo sentido para mim. Tem mudado a minha vida nos últimos anos. Então, que o seu coração e o meu coração sejamos invadidos pela consciência de priorizarmos o pensamento de Deus e andarmos nos caminhos de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Muito obrigado mesmo, que teu Espírito Santo nos ajude a viver nos teus pensamentos e nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.